Muito bom dia à igreja. Peço para dar um ganho, por favor. Hoje o ganho da minha voz será o amplificador. Pela misericórdia de Deus, hoje estou falando, na quinta-feira não estava falando absolutamente nada. Irmão, se você sentir que está faltando voz, não deixe de dar ganho para a igreja, tá bom? Bem, Salmo 118, verso 24, diz, né, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? E nós nos regozijamos, nós nos alegramos no Senhor, porque se ontem nós choramos, né, a misericórdia de Deus ela se renova nesta manhã sobre nossas vidas. Nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor pelo cuidado diário que Jeová Jireh ele tem conosco para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós nos regozijamos e nos alegramos no Senhor no dia de hoje, porque hoje para nós é um dia também especial, né? Um dia especial em que a irmã Maria José, anciã da igreja, amada ovelhinha, né? Ela completa 85 anos no dia de hoje, né? No dia 3 de maio, 10 dias antes deste que vos falo, né? E nessa manhã eu quero dar honra a quem merece honra. E obviamente que eu falo isso não da carne, porque a palavra de Deus, ela em Romanos, no capítulo 13, verso 7, ela legitima a honra a quem merece honra, né? E ser a anciã da igreja Nova Vida de Botafogo já seria um grande motivo para honrá-la nesta manhã, né? Mas ser a anciã da igreja e ser uma obreira ativa e aprovada dentro e fora da igreja, né, são fatores que certamente potencializam esse ato que nós fazemos nessa manhã, permeado, recheado, né, de amor e gratidão que nós como igreja temos pela Senhora. E uma maneira que eu encontrei para honrá-la, né, nessa manhã foi traduzir alguns dos seus frutos. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Então, a maneira que eu encontrei foi traduzir alguns desses frutos na adaptação de alguns versículos bíblicos para a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Então, eu estou falando do eu e ela, né? Eu, tu, nós, vós, eles, né? Então, eu e ela. E que certamente nos abençoarão também, né? Porque eu vou juntar duas coisas que edificam a igreja: testemunho e a palavra de Deus, né? E um desses frutos que eu vejo é o temor a Deus, né? O temor que ela tem a Deus. E aí, com base no Salmo 23, verso 1, e uma adaptação do Salmo 111, verso número 10, não tenho dúvida que emana dela a convicção, né, de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O temor do Senhor é a minha sabedoria, né? É como se estivéssemos vendo isso estampado no coração da nossa irmã. Inspirado em Provérbios 14, verso 24, 27, ao ouvir tua palavra, estremeço com reverência, pois o temor do Senhor é fonte de vida. Baseado em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, procuro aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Inspirado em Hebreus, capítulo 12, verso 28, é uma mulher que teme ao Senhor, nosso Deus, e serve a Deus com reverência.
Um outro grande fruto da irmã Maria José é a alegria de estar na casa do Senhor. Alguém tem dúvida disso? E aí o Salmo 122, verso número 1, é a cara dela, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 84, verso 10 diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. E já o Salmo 73, verso 28, diria, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, eu estou misturando o testemunho com a palavra de Deus. Eu estou dando honra a quem merece honra e edificando a igreja com o que precisa ser escutado para viver também em nossas vidas, né? Um outro grande fruto da sua vida é a comunhão com os irmãos, né? Então, baseado em 1 João, no capítulo 2, verso 10, eu diria que ela ama os seus irmãos, pois sabe que quem ama permanece na luz. Baseado em Provérbios 17, verso 17, algo importante nos dias de hoje, busca ser uma amiga leal em todo tempo. E inspirada em Efésios capítulo 4, verso 3, ela se esforça para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu diria que um outro grande fruto da irmã Maria José é trabalhar na obra de Deus. E trabalhar na obra de Deus, tanto na versão Maria espiritual, quanto na versão Marta, a mulher que arregaça as mangas para poder estar na cozinha, no almoço, no café, aqui na igreja. E aí eu diria que, inspirado em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 18, é uma mulher que busca ser firme e constante, abundante na obra do Senhor, porque ela sabe que no Senhor o seu trabalho nunca será em vão. Já inspirado em Colossenses, no capítulo 3, verso 23, eu diria que tudo o que faz, busca fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Já inspirado em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 9, é uma mulher que coloca a mão no arado, porque é cooperadora de Deus. O quinto e penúltimo fruto, eu disse que eram alguns dos frutos, né? Mas o que me chamou muita atenção foi que, com a idade que ela tem, certa vez ela confidenciou, eu quero mais de Deus, né? E aí o Salmo 63, verso 1 vai dizer claramente isso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. João capítulo 3, verso 30, convém que Ele cresça e que eu diminua. E o sexto fruto, ser aprovada por Deus, que é algo que a gente não pode abrir mão em nossas vidas, né? E aí, baseado em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, é uma mulher que procura se apresentar a Deus aprovada, como obreira que não tem do que se envergonhar. Inspirada em Mateus capítulo 6, verso 33, é uma varoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque sabe que as demais coisas lhe serão acrescentadas em sua vida. E com base no Salmo 19, verso 14, e em sua humildade, sua conduta tem sido que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmã Maria José, a senhora é uma bênção.
em nossas vidas. E esse culto ele começa, né, com ações de graças pela sua vida. Hoje, de fato, é um dia de nós nos alegrarmos e nos regozijarmos por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E a igreja, nessa manhã, ela será abençoada com a ministração do Salmo 84, uma das primeiras referências compartilhadas, que fala, entre outras coisas, da alegria de estar na casa de Deus, algo que eu diria que exala fortemente da Senhora. Então, antes de nós nos debruçarmos no Salmo 84, já fazendo algo totalmente diferente do que eu costumo fazer, dando honra a quem merece honra, oferecendo ações de graças por aquilo que Deus faz na sua vida. Mas eu queria, como um pacote completo desse bloco, convidar a senhora para vir aqui à frente. Eu vou convidar o pastor Luiz Carlos para estar orando pela sua vida. Pedir para que a senhora se coloque aqui no meio. Aqui. Vocês podem estender as suas mãos em direção a Maria. É muito bom poder orar por essa senhora, por essa irmã, por essa amada. E nós ligamos aqui na terra para que Deus possa ligar nos céus. Todo o desejo dos nossos corações. Nós queremos o melhor para Maria, Pai. Queremos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua comunhão. Que ela continue, Pai, sendo essa luz que tem nos iluminados. Que ela continue a ser, Pai, essa mulher abençoada, ungida pelo Teu poder, Pai. Que o Senhor possa estar sempre, Pai, ao lado dela todos os dias, Pai, como está na Tua palavra até a consumação dos séculos. Ó Pai, como nós amamos a nossa irmã, Pai. E é isso que nós queremos, Pai, que ela se sinta cada vez mais alegre, feliz e Te servindo em espírito e em verdade. Ó Pai, Maria para nós tem sido, Pai, um exemplo, Pai, de louvor e adoração a Ti, e busca pela Tua presença, Pai. Obrigado pela Maria, pela sua família, por todas as coisas, Pai, onde ela estiver envolvida, que o Senhor possa estar com ela e que possamos sentir a Tua presença só em olhar para Maria, porque verdadeiramente o Senhor vive nela. Obrigado, porque é mais um ano, Pai, é mais uma primavera, e sabemos que o Senhor está preparando muito mais para a vida dela. E nós pedimos nessa manhã, Pai, que possamos, Pai, verdadeiramente não só entender, mas discernir e aprender com a Maria como Te servir, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que toda a igreja diga amém.
Agora sim eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 84. Eu fiz menção do Salmo 84, verso número 1. E nesse primeiro momento eu vou fazer menção aos 4 primeiros versículos. E depois, ao longo da palavra, nós vamos chegar até o 12º. Todos acharam? A palavra de hoje, eu dou o título como Casa de Deus. Lugar irresistível, imperdível e inesquecível. Amém? Importante para mim e para você. Amém? Por isso que eu disse que damos honra a quem merece honra, mas na verdade tudo também estava convergindo para a igreja ser abençoada. Amém? Salmo 84, a partir do verso 1 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por esta palavra, por esse momento na tua casa, por tudo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. E nesse momento, Deus, é tempo do Senhor trabalhar em nossas vidas, remover, Deus, visões distorcidas, erradas, equivocadas dentro de nós, sermos aperfeiçoados pelo poder da Tua palavra, pela Tua graça, misericórdia, de continuar cuidando dos nossos corações, para que nós possamos avançar e desfrutar do melhor dessa terra. Tu tens liberdade, Deus, para trabalhar nesta manhã. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida, que não falte, Deus, voz, porque amor e temor não falta. Que assim o Senhor possa trabalhar, Deus, nessa manhã sobre nossas vidas. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Muitas vezes nós só valorizamos alguém ou alguma coisa depois que nós perdemos quem ou que tanto nós menosprezamos. E pode ser ainda pior quando se perde algo ou alguém que tanto nós valorizamos. No caso do salmista, não é que ele tivesse desprezado, pelo contrário, mas ele tinha perdido a comunhão em Sião. E Sião, simbolicamente, representa o monte do templo, a presença de Deus, a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, ou no contexto cristão da nova aliança, a igreja de Cristo. E ele sentia muita falta daquele tempo glorioso. E quando nós falamos em comunhão regular na igreja, infelizmente, nem todos gozam desse sentimento nutrido pelo salmista. E assim, eu faço das palavras escritas de um pastor luterano alemão as minhas palavras, obviamente que de maneira verbalizada, né? Abre aspas. Presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Obviamente, o que para a pessoa solitária, singular, é indizível graça de Deus, ou seja, a comunhão com os outros irmãos, completa ele dizendo que facilmente pode ser desprezado
e pisado pela pessoa que goza desse privilégio todos os dias. Triste, mas é uma verdade que existe presente dentro de várias igrejas. E o Salmo 84, ele foi escrito por alguém que não estava mais em Jerusalém, que não mais vivia próximo aos átrios, aos pátios do Senhor. Ele estava muito longe para celebrar 3 das principais festas anuais dos judeus, né? A festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa da colheita. E esse Salmo 84, dividido em 3 partes muito bem destacadas, revela para nós a saudade do templo. A saudade do templo. Mas eu diria que, mais do que isso, esse salmo revela para nós que o melhor lugar para estar era a casa de Deus, o templo de Jerusalém. Eu quero que vocês observem isso apenas ouvindo o que eu vou relatar agora no Salmo 84 por completo. Os primeiros 4 versículos, que eu vou repetir, fica evidenciada a comunhão em Sião. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Já a partir do verso 5 até o verso número 8, fala sobre a peregrinação até Sião. E diz assim a palavra: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. E já nos versos finais de 9 a 12, retrata muito claramente para nós o dia passado em Sião. E assim diz a palavra: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tentas da perversidade, porque o Senhor Deus é o nosso escudo e sol, o Senhor da graça e glória, e o bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. E o coração do salmista, ele revela não só o estado de alegria que todos nós devemos buscar viver na comunhão do povo de Deus na igreja, mas ele também informa que a igreja é um lugar, como eu disse, irresistível, um lugar com oportunidades imperdíveis de crescimento, e é um lugar também que proporciona momentos inesquecíveis para os santos de Deus. Pena que um número considerável de pessoas que professam a fé em Jesus, hoje em dia, não pensa assim. Impressionante como tem crescido o número de cristãos desigrejados por conta de experiências traumáticas, decepção,
desilusão, divergências doutrinárias, facilidade de acesso aos conteúdos teológicos online, fadiga de obrigações e atividades religiosas dentro da igreja, às vezes por birra, ou ainda como um protesto contra a corrupção dos valores do Evangelho. E obviamente que podem existir e existem outros motivos que estão por trás de muitos desigrejados no mundo. Mas eu quero que fique claro para a igreja, né, que o Novo Testamento, ele em nenhum momento ele retrata um cristão fora da comunhão da igreja. E entenda igreja não somente como um lugar, mas principalmente como um povo, o povo de Deus em Cristo Jesus. E eu diria que quando alguém se converte, imediatamente, automaticamente, ele se torna um membro do corpo de Cristo. E estar unido a Cristo implica em estar unido a todos os outros irmãos. Portanto, eu diria que viver sem igreja está errado. Tentar ser crente em casa sozinho está errado. Criticar a igreja organizada como se ela fosse a mãe de todos os males está errado. É ingratidão e desconhecer a história da igreja também. E o que nós devemos fazer é reconhecer a necessidade de estarmos juntos com os nossos irmãos e obedecer ao que Jesus mandou em termos de membresia. E qual foi a orientação na palavra em termos de membresia? Nos edificar mutuamente, de termos nossos mestres que ensinam a palavra de Deus, de contribuir para o funcionamento da comunidade, de desenvolver os dons que Deus nos dá para um fim proveitoso e assim por diante, mas jamais deixar a igreja e achar que ela é desnecessária para a vida do cristão. Ouça, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Preste atenção agora. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Irmãos, eu deixo para reflexão da igreja uma das marcas de um povo convertido, uma das marcas de um povo com maturidade espiritual, é o prazer de estar na casa de Deus para adorar a Deus. E quando nós estamos na casa de Deus, nós temos 3 importantes encontros. Nós nos encontramos com Deus, com os nossos irmãos e conosco, com nós mesmos. Nós olhamos para cima, nós olhamos para o lado e nós olhamos para dentro de nós. Na casa de Deus nós falamos com Deus e nós ouvimos a palavra de Deus. Na casa de Deus nós somos consolados e confrontados. Na casa de Deus
é que recebemos discernimento para viver as tensões do nosso dia, da nossa vida. Por isso, como eu disse, a igreja é um lugar irresistível, com oportunidades imperdíveis de crescimento e que proporciona momentos inesquecíveis aos santos de Deus. Mas além dos desigrejados, não são poucos os relatos de pastores que com tristeza constatam comportamentos de irmãos durante os momentos de celebração e adoração ao Senhor, que denotam desprezo, descaso, desleixo, indiferença, desrespeito para com o serviço cristão. E assim é possível observar conversas paralelas, risadas, brincadeiras, navegação nas redes sociais, irmãos assistindo jogo de futebol e até mesmo vasos ocos dentro das igrejas, ou seja, cristãos que estão apenas fisicamente presentes, mas a mente e o coração estão em outros lugares. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Essa é a solene advertência do escritor bíblico, lá em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 1. Porque o culto a Deus, ele deve ser realizado com reverência e temor. Certamente o autor não está ensinando que a bênção de cultuar a Deus é algo triste, sombrio, enfadonho, melancólico. Antes, nós devemos ser fervorosos, participativos, alegres, dinâmicos, sem contudo nos portarmos de maneira ou de forma frívola, leviana, irresponsável, desrespeitosa. Mais uma vez, e propositalmente eu vou repetir, para que fique no seu coração, a igreja é um lugar irresistível, com oportunidades imperdíveis de crescimento e que proporciona momentos inesquecíveis aos santos de Deus. Mas na contramão dessa visão estão os desigrejados. Na contramão dessa visão estão aqueles que, com comportamentos que denotam, como nós acabamos de falar, desprezo, descaso, desleixo, indiferença, desrespeito para com o culto a Deus. Estão aqueles também que substituem o culto por quaisquer outros compromissos, inclusive o nada. E estão também muitos pais que decidem não levar seus filhos para a casa do Senhor, por motivos, desculpas, que certamente Deus, Ele não aceita. É muito complicado levar o meu bebê para a igreja. O meu bebê, ele não se acostuma a ficar no berçário, e ele chora muito. O meu filho, ele faz muito barulho e ninguém consegue controlá-lo. Tirar o meu filho da cama no domingo de manhã é impossível. Coitadinho. Já acorda todos os dias de segunda a sexta cedo para ir para o colégio. Meu filho não gosta de ir à igreja.
e eu não tenho como obrigá-lo? Eu diria, em alto e bom som, que nada que você possa dizer como desculpa para o seu filho ir à igreja é um motivo aceitável. Eu vou repetir, não há desculpa para seu filho não vir à igreja. Lá atrás, por acaso, está o Rodolfo e a Fernanda? Sim. Aquele lá é lugar cativo, apesar de eu não conseguir identificar claramente. Mas a Débora é um exemplo disso. Nunca foi impedimento para que estivesse na casa de Deus no berçário. E com o tempo e com paciência, ensinar o caminho que ela deve estar. E ela se alegra de estar no berçário. E chegou aqui no colo. E hoje corre por toda a igreja feliz de estar na casa de Deus. E às vezes, existem pais que usam esses argumentos para não vir à igreja. E Deus está olhando tudo. E o que se planta, se colhe. Tanto para si, quanto para os filhos. Certa vez, Jim George, um renomado autor cristão americano, pastor, palestrante e educador conhecido pela série Segundo o Coração de Deus, ele compartilhou um testemunho edificante com palavras encorajadoras. Testemunho edificante com palavras encorajadoras. Eu abraço essa ideia, sempre. Abre aspas. Lembro a primeira vez que acertamos o despertador. Obviamente que ele é um pastor antigo, né? Despertador é coisa não tão presente no dia de hoje, né? Lembro a primeira vez que acertamos o despertador para amanhã de domingo. Que benção. As mudanças em nossa vida foram incontáveis. Incontáveis e eternas. Ir à igreja nos fazia focar as coisas boas que empreendíamos durante a semana seguinte. E isso ancorou nossa família nos princípios bíblicos. Mais do que isso, temperou a atmosfera diária de casa com um doce aroma de Cristo, trouxe significado para os dias de nossa vida e levou nossos pés, coração e mente para longe das coisas deste mundo e pôs nossa afeição nas coisas do alto em Cristo Jesus. E quando nós amamos vir à casa do olheiro, à casa de oração, à casa do Senhor, quando nós estamos com alegria e expectativas no coração, então o Senhor abençoa nossas vidas, afastando de nós e dos nossos filhos a influência do mundo. Por tudo isso que até aqui eu disse, nós vemos a relevância do Salmo 84 para os dias perturbados que nós vivemos. Nós aprendemos no Novo Testamento que hoje o templo de Deus são aqueles que recebem Jesus no coração. E que no céu não haverá templo, porque Deus será o nosso
santuário. É o que Apocalipse, capítulo 21, verso 22 vai dizer. O Senhor será o nosso santuário. No entanto, o símbolo visível dessas duas realidades é a vida em comunhão da igreja. E isso significa, dentre outras coisas, que quando os santos de Deus, eles se reúnem para adorar o Senhor em espírito e em verdade, nada na terra é capaz de se aproximar da realidade celestial como o faz a reunião coletiva da congregação da igreja. Porque a igreja é um lugar irresistível que incita o deleite em Deus, que incendeia o desejo em Deus e que inspira a devoção do coração a Deus. Eu disse que a igreja é um lugar irresistível que incita o deleite de Deus. Foi a primeira coisa que eu disse. Salmo 84, verso 1 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Em outra versão, como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Observe que Davi, ele descreve a casa de Deus como um lugar agradável, como um lugar amável, ou seja, um lugar digno de ser amado. E sabe por quê? Porque na casa de Deus se prova da presença do Senhor. Salmo 26, verso 8, nós lemos assim: amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele se faz presente. E aonde o Senhor está, diz o Salmo 16, verso 11, que é a plenitude de alegria. E aí eu chego no Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegria, alegria. E permita-me fazer um importante parênteses, não muito longo, para falar sobre a questão da alegria. Preste atenção no que Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não sei se vocês perceberam, mas o verbo está no imperativo. Alegrai-vos. Além disso, o que esse versículo nos mostra é que a alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias. Sabe por quê? Paulo, ele não estava embaixo de um coqueiro na praia. Ele estava dentro da prisão. E eu diria que também a alegria do cristão não é apenas um mero sentimento, mas a alegria do cristão está em uma pessoa, em Cristo Jesus. E por isso Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Portanto, igreja, nessa manhã nós podemos dizer que a alegria do cristão, ela é imperativa, ela é ultra circunstancial e ela é cristocêntrica. Sim ou não?
Sim. Ela é imperativa, ela é ultra circunstancial e ela é centrada em Cristo Jesus. Contudo, nós devemos vigiar para que ladrões de alegria, como 4 ladrões declarados em cada um dos 4 capítulos da epístola de Paulo aos Filipenses, não venham saquear a nossa alegria. Como eu disse, cada um dos 4 capítulos da epístola de Paulo aos Filipenses traz um ladrão. Capítulo número 1, qual é esse primeiro ladrão? As circunstâncias da vida. E é importante que a igreja se lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo ladrão de alegria no capítulo 2, sabe quem são? As pessoas. As pessoas nos decepcionam, nos traem. Mas lembre-se, quer ser feliz? Lembra a igreja que o perdão é necessidade e ordem de Deus, para que você não fique escondido e preso amarrado dentro de uma caverna. Capítulo 3, ele traz um outro ladrão de alegria, que são as preocupações com o dinheiro. Eu diria que dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro, ele pode ser, sabe o quê? Um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. Então lembre-se que o dinheiro em si mesmo, ele não faz ninguém feliz. Porque a felicidade, ela está em Deus. E o quarto ladrão de alegria, no 4º capítulo de Filipenses, é algo chamado ansiedade. E aí eu vou lembrar a igreja aquilo que está escrito no capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que maneira? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Por vezes, não basta apenas sermos papagaios, replicadores da palavra de Deus. Eu já contei isso para a igreja e não vou me alongar nessa manhã, mas o testemunho que vivi com a Ana Beatriz, conhecia esse versículo, mas eu não vivia como Deus queria que eu vivesse. E ali, na sombra do vale da morte, com a torneira aberta e a água descendo, Deus falou exatamente isso para mim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso pode ser para você nessa manhã, com quantas palavras e promessas você até conhece, mas não entronizou o seu coração, não tornou isso ainda realidade nos seus frutos, no seu modus operandi. Bem dito isso, fecha parênteses. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu disse que a igreja é um lugar irresistível,
que incita o deleite em Deus. Mas eu também disse que a igreja é um lugar que incendeia o desejo por Deus. E aí eu vou repetir o verso 2 do Salmo 84, que diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista, ele confessa que todo o seu ser, e quando fala de todo o seu ser, ele está falando de corpo, alma e espírito. Ele anela, ele deseja profundamente a presença do Senhor. Ele deseja se fartar da alegria de cantar na presença de Deus, na comunhão com os santos de Deus. Eu não sei quem, mas alguém já disse que o desejo do coração de um homem revela o estado em que se encontra a sua alma. Para o bem e para o mal. E isso endossa o que Davi escreveu no Salmo 27, verso 4. Olha só que coisa linda. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E uma das formas, ou uma das provas que o nosso desejo ele está incendiado por Deus, pode ser constatado na maneira como nós tratamos a igreja, na maneira como nós tratamos o corpo na qual Deus plantou nossas vidas. Observe, por exemplo, a atitude de Davi e dos homens de Israel na ocasião da coleta de recursos para a construção do templo em Jerusalém. Primeiro Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 3, diz assim: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Quem está falando isso? Davi. Afora, ou seja, além de tudo quanto preparei para o santuário. E aí relata o que ele já preparou: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. E aí ele diz: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? E a palavra de Deus diz assim: então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Veja como a palavra convence e o exemplo arrasta. Como é importante o nosso testemunho. Por isso que dei honra a quem merece honra nessa manhã. Quão importante é o testemunho vivo, reto, justo e aprovado diante dos olhos de Deus. A igreja é um lugar que incendeia o desejo por Deus. Desejo esse que se traduz na forma generosa como nós contribuímos, na forma generosa como nós servimos, na forma generosa como nós assistimos,
na forma generosa como nós cuidamos uns aos outros, na forma como nós adoramos e compartilhamos o Evangelho da glória e da graça de Deus. A igreja é um lugar irresistível, que incita o deleite em Deus, que incendeia o desejo por Deus, mas é também um lugar que inspira a devoção do coração a Deus, ou seja, a inteira e fervorosa inclinação do coração a Deus. Igreja, esse posicionamento é tão importante, porque a ausência de um relacionamento pessoal com Deus, ele gera diversos problemas espirituais e emocionais, como a frieza espiritual, como a falta de discernimento, como a insatisfação com a igreja, e aí uma bandeira para se tornar desigrejado, assim como quem não pratica a devoção a Deus, tem dificuldade de compreender o seu chamado e a sua missão no reino de Deus. Por isso, Salmo 84, mais uma vez, nos versículos 3 e 4, vão dizer: o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde se acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, bem-aventurados aqueles que te louvam perpetuamente. Longe de casa, o salmista ele teve tempo para se lembrar e refletir sobre tudo, até mesmo os pequenos detalhes. E ele pensou até nos pássaros que fizeram um ninho nos arredores e nos cantos da igreja, da casa de Deus, pardais e andorinhas. E eu não sei se você sabe, mas o pardal era um pássaro sem valor, insignificante. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 29, diz que 2 pardais valiam um asse, A-S-S-E, um asse. E um asse era equivalente a 1/16 de um denário. Bem, até agora acho que vocês ficaram na mesma e não conseguem quantificar o que vale 2 pardais. Vocês já aceitaram que eu disse que não vale nada, né? Mas é como se hoje valessem 5 centavos. E a andorinha, ela era uma ave vagante, migratória. Mas obviamente que por trás de uma história tem uma mensagem para nós, obviamente. E a conclusão do salmista era que tanto o pobre escanteado quanto o peregrino errante sempre encontram o que precisam na comunhão da casa de Deus. Mas não está concluso o entendimento espiritual, não. Tem coisa ainda mais profunda. Note muito bem, que não são todos os tipos de pássaros que acham na igreja ninho para si. É como se essa palavra estivesse dizendo que a igreja, ela inspira devoção apenas para pardais e andorinhas. Sabe por quê? Porque a águia,
ela é muito altiva, ambiciosa e orgulhosa. Ela não se mistura. O pavão é muito pomposo, se acha. O urubu, ele tem hábitos necrófagos, traduzindo em miúdos, um bicho que se alimenta de carniça. Mais direto para a igreja ainda, se alimenta do que não presta. O falcão, ele vive da caça de outros pássaros, ele se alimenta dos seus pares. A galinha é muito dependente do homem. A coruja gosta de viver na escuridão. O rouxinol é muito vaidoso e ele vive de imitar outros pássaros. O papagaio é muito tagarela. E o beija-flor, ele vive de flor em flor e não para em lugar nenhum. Eu não vou alongar essa lista, mas vejam, com base nessa lista, que não há ninho, não há lugar na igreja, não inspiram devoção, ou seja, a inteira e fervorosa inclinação do coração a Deus. Preste atenção, igreja. Aqueles que não têm comunhão com os irmãos, aqueles que se acham melhores do que os outros irmãos, aqueles que se alimentam do que não presta, aqueles que alimentam discórdia, aqueles que são dependentes da visão do homem, do pastor, aqueles que vivem nas trevas, aqueles que vivem na vaidade, aqueles que são imaturos e não têm controle da sua língua, e aqueles que também vivem como um beija-flor, de galho em galho, de flor em flor, sem parar na superficialidade. No entanto, o pardal e a andorinha encontram para si ninho na casa de Deus, porque eles representam os humildes de espírito, aqueles que estão cansados de peregrinar pelas estradas do pecado e fogem do mal. Provérbios 26, verso 2 diz: como o pardal que alcança voo em fuga, e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre aquele a quem é dirigida. Então, qual é a mensagem que fica para nós encerrarmos a palavra dessa manhã? Fuja do mal, fuja do pecado, fuja da maldição desse mundo. Seja como o pardal e a andorinha, aninhe-se em Cristo Jesus. Faça morada na igreja do Deus vivo, porque ela é um lugar irresistível, imperdível e inesquecível, que inspira a devoção do coração a Deus, que incendeia o desejo por Deus e que incita o deleite em Deus. E que você viva o que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai,
Graças nós te damos, Pai, pela tua palavra, clara, direta e evidente para as nossas vidas no dia de hoje. É claro que nós sabemos que outras pessoas da igreja e no mundo deveriam estar escutando essa palavra, mas ela também é importante para nós, porque há um conselho de Paulo, quando diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então essa palavra é bem-vinda para nós sim no dia de hoje, não somente para que isso não aconteça, mas que incendeie dentro de nós o posicionamento que o Senhor espera de nós, um posicionamento que seja coerente com a nossa identidade. E por isso, Deus, nessa manhã, Tu sabes, ó Pai, aqueles que estão na Tua casa nesta manhã. Tu conheces, Deus, as vidas, as lutas, as limitações e aquilo, Deus, que ainda traz restrição para mergulhar mais profundamente no relacionamento contigo, primeiramente dentro de suas casas, nos seus trabalhos e também, Deus, dentro da Tua casa, relutando para viver o Teu chamado, relutando, deixando para o dia de amanhã o que deve ser feito no dia de hoje, quando já não são mais inocentes daquilo que já tem conhecimento da Tua palavra. E nós entendemos, Pai, que nós estamos no lugar certo, no momento correto, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. E se nos falta força, o Senhor é a nossa força. Porque a Tua palavra diz que quando nós nos alegramos o Teu coração com nossas decisões, isso se reverte como força para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E por isso, Deus, nessa manhã encontra a liberdade para trabalhar, Deus, em nossas mentes e nossos corações, para que muito mais do que remorso, arrependimento seja nutrido em nossas vidas, seja daqueles que estão, Deus, presentes, daqueles que estão ouvindo online, daqueles que ouvirão em algum momento essa mensagem. Tu tens liberdade, Deus, para fazer a Tua obra, a boa obra iniciada em nossas vidas. E não sejamos nós, Deus, pedra de tropeço e nem motivo de vergonha para o Senhor. A vida é curta e ela deve ser vivida de maneira intensa. E nós devemos retribuir tamanho amor do Senhor com obediência, ações de graças por tudo o que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso, Deus, por graça e misericórdia, continua trabalhando, Deus, em nós, porque assim queremos. Nada tens, porque não pedem ou pedem mal. Mas nós queremos, Deus, em alto e bom som, dizer que queremos viver, Deus, mais intensamente e largamente a aliança, a intimidade com o Senhor. E por isso, Deus, nessa manhã te damos graças por essa mensagem, que mais uma vez, Deus, exalta a Tua pessoa e compartilha a alegria do salmista, que deve ser a nossa alegria de estar na Tua casa, com expectativas para o Teu haja sobre nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.